Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Saudações tributárias. Eu sou o professor Adílio Ferreira. Esse aqui é o nosso canal de aulas de direito tributário, aulas com linguagem simples, com linguagem acessível, para que a gente possa compartilhar os conhecimentos dessa área do direito. Aqui nós temos vídeos semanais, aulas semanais sobre diversos assuntos. Caso ainda não tenha visto, volta, assiste, vai aprendendo e a gente vai caminhando junto, tá? Aqui sempre eu também disponibilizo para vocês diversos links para acesso a livros, a materiais de estudo. Nós temos aqui na descrição deste vídeo, assim como na descrição do canal, acesso a esses links. Hoje, nós teremos mais uma aula acerca do princípio da irretroatividade tributária. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. Então, mais uma aula, estamos aqui agora para o estudo do princípio da irretroatividade tributária. Em aulas anteriores, nós já vimos que a Constituição Federal, ela outorga aos entes federativos o que nós chamamos de competência tributária, que é a competência que os entes têm para que eles possam instituir, criar, aumentar, diminuir ou extinguir os tributos. Vimos também como se dá a repartição dessas competências tributárias. Porém, nós já vimos também, em aulas anteriores, que o exercício dessa competência tributária ele não é ilimitado, porque a própria Constituição Federal impõe barreiras, impõe limites ao exercício da competência tributária. A essas barreiras, nós damos o nome de limitações constitucionais ao poder de tributar, que, como já vimos, se dividem em princípios e imunidades. Hoje, estudaremos um desses princípios, que é o princípio da irretroatividade tributária. Então, nós temos aqui o nosso princípio da irretroatividade tributária. Como eu disse, os princípios, eles são limitações constitucionais, são barreiras impostas pela própria Constituição Federal. Já que é a própria Constituição Federal que impõe essa barreira, então, nós precisamos saber onde na nossa Constituição Federal nós encontraremos o princípio da irretroatividade. Aqui, queridos, nós encontraremos no artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição Federal. O que é que esse artigo 150, inciso 3, a linha A, nos fala? Nos fala primeiro o caput, que nós já lemos em aulas anteriores, mas vamos rememorar aqui. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 3, cobrar tributos. Aí vamos para a linha A. Em relação aos fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Volta comigo aqui. Então, a ideia dessa limitação, a ideia do princípio da irretroatividade tributária, é que é proibida, é vedada a cobrança de tributos relacionados a fatos geradores que ocorreram antes da vigência da lei, que tiver criado ou que tiver majorado o tributo. Aqui, tal qual o princípio da legalidade, nós podemos associar ao princípio da legalidade penal, lá do direito penal, ou o princípio da irretroatividade da lei penal. Lá, os penalistas, só me arriscando um pouco, não é minha área, eles dizem que não há crime sem lei anterior que o defina, ou até mesmo pena.
E da mesma forma, se for majorada uma pena depois que alguém já tiver cometido o crime, essa majoração não se aplicaria para esse agente delituoso. Aqui a semelhança. Nós não podemos cobrar tributos relativos a fatos geradores que aconteceram antes que a lei tenha sido criada. Da mesma forma, se hoje eu, por exemplo, faço circular uma mercadoria ou um serviço, eu teria que pagar o ICMS. Se a alíquota, nesse caso, fosse de 20%, e daqui a 5 dias fosse aumentada essa alíquota do ICMS, essa majoração não se aplicaria a mim, porque o fato gerador que eu pratiquei foi anterior a essa majoração, tá? Então, pelo princípio da irretroatividade tributária, a legislação tributária, em regra, ela terá efeitos ex nunc, ou seja, não retroativos, dali para frente. Então, eles não podem alcançar os fatos geradores que aconteceram no passado. Professor, nós temos alguma exceção a esse princípio? Veja que a Constituição Federal não traz exceções. Porém, o Código Tributário Nacional traz exceções ao princípio da irretroatividade. Como assim, professor? O Código Tributário Nacional é uma lei, então é hierarquicamente inferior à Constituição Federal. É possível? O STF mantém um entendimento no sentido de, nesse caso, ser possível. Mas quais são essas exceções que o CTN nos traz? As exceções nós vamos encontrar lá no artigo 106 do Código Tributário Nacional. Se vocês abrirem aí, o caput fala: a lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Inciso 1. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. 2. Aí nos fala: em se tratando de ato não definitivamente julgado, A. Quando deixe de defini-lo como infração. B. Quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. C. Quando lhe comine pena menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Então vejam que aqui o artigo 106, ele traz, apesar de trazer apenas 2 incisos, ele traz 4 exceções. Vamos estudar essas exceções. Aqui. Então vamos, a primeira exceção está aqui no inciso 1, que nos fala que seria quando a lei for expressamente interpretativa, que não culmine em penalidade. A lei expressamente interpretativa que não culmine em penalidade. Volta comigo aqui. A lei, ela será expressamente interpretativa quando ela definir o alcance de uma lei anterior. Veja que uma lei que é interpretativa, ela serve apenas para fins de hermenêutica, para fins de interpretação. Ela não pode modificar o ordenamento jurídico. Ela tem que servir apenas para interpretar uma norma, tá? Apenas para interpretar uma norma. E ela tem que ser expressamente interpretativa. Então, isso não pode ser apenas de forma implícita. Por exemplo, deixa eu compartilhar com vocês
aqui a Lei Complementar 118. A Lei Complementar 118 de 2005 é uma lei que se declara expressamente interpretativa. Vejam aqui o artigo 3º dessa lei. Para efeito de interpretação do inciso 1 do artigo 168 da Lei número 5.172, que é o CTN, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o parágrafo 1º do artigo 150 da referida lei. Veja que ela expressa, para efeito de interpretação, ela deixa claro que aquilo ali é para interpretação. Então, veja que não é implícito. Ao se interpretar, ao se ler essa lei, entende que ela busca interpretar. Não, ela é clara. Então, é isso que é uma lei expressamente interpretativa. Tá? Então, só que por vezes, como é o caso dessa lei aqui, a norma ela se declara interpretativa, só que ela tem um poder de alterar o ordenamento jurídico. No caso, quando ela altera o ordenamento jurídico, ela não pode retroagir. O melhor exemplo que nós temos é essa lei. Veja que o artigo 3º aqui está marcado, não é? Ele é expresso em dizer que para fins de interpretação do inciso 1 do artigo 168, o que é que esse artigo fala, professor? Está falando da repetição de indébito. Quando a gente paga indevidamente um tributo e quer ser restituído. Tá? Então, ele fala que, para fins de interpretação, o crédito tributário ele é extinto no momento do pagamento antecipado do tributo. Digo, não entendi. Calma, nós teremos aulas supervenientes para tratarmos sobre extinção do crédito tributário. Mas por que essa norma aqui, ela altera o ordenamento tributário? Porque quando está falando de lançamento por homologação, que é aquele em que nós pagamos o tributo e depois o fisco apenas homologa, o que deveria extinguir o tributo deveria ser a homologação, o ato administrativo que homologa. E aí, a repetição de indébito se contaria 5 anos a partir da homologação. E ele fala que apenas para efeito de interpretação se dá no momento do pagamento e não da homologação. Veja que alterou o nosso ordenamento jurídico. Alterou porque a gente muda o termo a partir de quando se conta o início do prazo prescricional da ação de repetição de débito. Entenderam por que alterou? Isso aqui é apenas um exemplo para nós vermos quando que uma lei ela se declara expressamente interpretativa, mas ela na prática está alterando o ordenamento jurídico. Tá? Então, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário, entende que essa norma, apesar de se declarar, se autodenominar interpretativa, ela alterou o ordenamento jurídico. Então, mesmo que ela se diga interpretativa, ela não pôde retroagir. Muita atenção aqui. Muita atenção. O que essa norma não pode é retroagir. Ela é plenamente eficaz, ela produz efeitos. Ela alterou o nosso ordenamento jurídico, só não pôde retroagir. Tá bom? Vamos continuar. O inciso 2, ele nos fala aqui, tratando-se de ato não definitivamente julgado, e ele vai trazer as suas exceções, não é? Então, por exemplo, primeiro aqui, primeira exceção, quando a lei deixar de definir como infração ou reduzir a penalidade. Nesse caso aqui, se retroagirá. Veja que quando fala aqui, tratando-se de ato não definitivamente julgado, significa que aquele ato que nós não podemos mais alterar
nem por um processo judicial. Seja, por exemplo, um ato em que já houver trânsito em julgado de uma decisão, tá? Quando for um ato definitivamente julgado, em respeito à coisa julgada, em respeito à imutabilidade nesses casos, não retroage a norma, tá? Só vai poder retroagir quando for possível ainda discutir, seja administrativamente, seja judicialmente. Então, se o ato ele não estiver definitivamente julgado, a lei tributária que excluir a infração ou reduzir a penalidade aqui eu estou falando de multa, ela pode retroagir. A gente precisa ter atenção a alguns detalhes. Inicialmente, como eu já disse, só é aplicável se o ato ele não estiver definitivamente julgado. Um outro aspecto importante é que se aplica apenas às multas, às penalidades. E aí você pode estar se questionando e me questionar aqui agora. Adivinhe, se a lei ela excluir ou diminuir um tributo, ela retroage? Não. A resposta para isso é não. Porque para o pagamento do tributo, o que vale é a legislação vigente na época do fato gerador. Ainda que depois esse tributo deixe de existir, ou ainda que depois se reduza o tributo. A retroatividade aqui é apenas para a multa para o tributo, não. Então, bora pegar um exemplo aqui. Vamos entender por meio de um exemplo. Imaginemos que eu tenha deixado no ano de 2024 de recolher o ICMS. Tá? Em 2024, a alíquota desse ICMS era de 10%. E a multa de 20%. Então, em 2024, eu, a DIV, circulei uma mercadoria, o ICMS sobre essa circulação era de 10%, e se eu não pagasse, pagaria a multa de 20%. 2024. E depois, eu ingressei com uma demanda, seja administrativa, seja judicial, para discutir o pagamento do tributo e da multa. Tá? E essa demanda está correndo. Em 2025, ainda durante o julgamento da demanda, foi aprovada uma nova lei em que a alíquota desse tributo ele passaria a ser, em vez de 10, 5%. E a multa, em vez de 20, 10%. E aí imagine que eu perdi o processo depois disso. Questiono que alíquota eu tenho que pagar e que multa eu teria que pagar. Reflete aí, me diz. 2024, a alíquota era 10%, a multa era 20%. Eu entrei com um processo e durante o processo uma lei foi aprovada, a alíquota do tributo passou a ser de 5% e a multa passou a ser de 10%. As duas caíram. Qual alíquota e qual multa eu tenho que pagar? Reflete um pouco e me fala. A alíquota será de 10%. Mas, professor, o tributo foi reduzido para 5%. Você vai pagar de 10%? Sim, porque a alíquota não retroage. Eu vou pagar da época do fato gerador, aumentando ou reduzindo depois. E a multa? A multa eu também vou pagar de 10%. Por quê? Porque se tratando de penalidade tributária, aí sim, retroage desde que o ato não esteja definitivamente julgado. Veja que nesse meu exemplo não estava, afinal de contas, ainda havia um processo judicial. Outra exceção que nós temos aqui é quando houver novos métodos de fiscalização em lançamento tributário. Seria isso aqui. Primeiro de tudo, o que é lançamento tributário? Teremos uma aula, tá?
teremos uma aula que nos fala, que nós entenderemos que o lançamento tributário nada mais é do que quando é a forma, na verdade, de se constituir o crédito tributário, tá? Nós temos algumas formas. Temos o lançamento por declaração, em que nós declaramos as informações e o fisco nos diz quanto nós vamos pagar. Nós temos o lançamento de ofício, que nós não fazemos nada, o fisco ele já nos diz, já nos manda o carnê, como no caso do IPVA, do IPTU, e nós só pagamos. E temos o lançamento por homologação, em que nós declaramos, nós pagamos e só depois é que o fisco ele nos fala, tá? Ele nos fala quanto que nós vamos pagar. Ou ele nos homologa, perdão. Não nos fala não, homologa para ver se nosso pagamento está certo ou não, tá? Porém, esse aqui nós vamos apagar daqui. Por que nós vamos apagar daqui? Porque é uma exceção que está em um artigo próprio. Essa aqui, nós estamos lá no artigo 144, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, que é o quê? Quando houver novos métodos de fiscalização. Quando eu estou falando de novos métodos de fiscalização, eu quero dizer que a lei tributária ela pode retroagir. Quando nós estivermos tratando de lançamento tributário e a legislação ela trouxer novos métodos de fiscalização e apuração, tá? Me dá um exemplo, professor? Dou um exemplo, sim. Imagine o seguinte, isso aconteceu, tá? Nós tínhamos um tributo chamado CPMF. A CPMF era uma contribuição por movimentação financeira. Isso era antigo, esse tributo foi extinto. A legislação não se permitia que houvesse o cruzamento de dados da CPMF com a declaração do imposto de renda. CPMF nós pagávamos por fazermos movimentações financeiras, tá? Receber um valor, fazer uma transferência de um valor de um banco. E muitos contribuintes, eles conseguiam esconder algumas rendas e não recolher o imposto de renda realmente devido. Só que em 2001, uma nova legislação permitiu que se cruzasse os dados da CPMF quando a declaração do imposto de renda. O que fez com que o fisco utilizasse essa possibilidade para fiscalizar os últimos 5 anos. E é todos aqueles que não declararam devidamente o seu imposto de renda tiveram cobranças a maior do imposto de renda. Veja que foi possível porque é uma nova forma de fiscalização para o lançamento tributário. Foi possível apenas para aqueles créditos que não estavam prescritos ou que não houvesse aqui a operação da decadência. E foi possível porque se trata de um novo método de fiscalização e apuração. Vejam que isso é o princípio da irretroatividade e aqui nós temos as nossas exceções. Nós temos as exceções que estão lá no artigo, eu coloquei aqui 160, perdão, artigo 106 do Código Tributário Nacional, tá? Que fala sobre lei expressamente interpretativa, ou, né, quando não houver ato definitivamente julgado, quando a lei deixar de definir como infração, ou reduzir a penalidade. E temos também, aqui do artigo 144, parágrafo 1º, que é quando for se tratar de novos métodos de fiscalização. Ficou claro? Conseguiram compreender o princípio da irretroatividade tributária e suas exceções? Espero que sim. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição de vocês. Peço que vocês se inscrevam no canal, já ativem as notificações, deixe o seu like nesse vídeo se você tiver gostado da aula. Também, se tiver dúvidas, você pode interagir comigo
seja pelas minhas redes sociais, que eu deixo aqui no final, ou deixando o seu comentário nesse vídeo. Será um prazer poder ajudar e poder sanar qualquer dúvida. Espero na próxima aula. Um abraço e até lá.